Eles tramaram algo contra você, sussurrou a empregada, e me avisou que eu tinha poucas horas. Era 7 da manhã de uma terça-feira comum em São Paulo, quando essas palavras saíram da boca de Dona Irene, a mulher que cuidou da minha casa por 23 anos. Ela tremia enquanto fechava a porta do meu escritório, seus olhos úmidos revelando um medo que eu jamais tinha visto nela. Seu Marcos, eu ouvi tudo. O jantar de hoje à noite não é uma homenagem, é uma armadilha. Meu coração disparou. Armadilha? Quem armaria algo contra mim? Eu construí minha empresa com honestidade, tratei cada funcionário com dignidade, ajudei dezenas de famílias, mas o pior ainda estava por vir. Dona Irene respirou fundo e disse as palavras que rasgaram meu peito. É o Rafael, senhor, seu filho, ele e a Verônica. Eles têm papéis prontos para o senhor assinar hoje à noite. Eu ouvi ela falando com aquele homem, o Heitor, no escritório de casa ontem. Disseram que depois que o senhor assinar, vão apresentar laudos médicos dizendo que o senhor está com demência, que não tem mais capacidade de gerir a empresa. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu filho, o menino que carreguei nos ombros, que ensinei cada passo do negócio, que preparei para ser meu sucessor, a sala girou por um instante. Rafael e Verônica planejando me tirar de tudo que construí. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu imaginava. O jantar é às 8 da noite. Vão ter testemunhas, empresários, até membros do conselho. Querem que o senhor assine os documentos na frente de todos, como se fosse parte da homenagem. 10 horas. Eu tinha apenas 10 horas para descobrir a verdade completa e impedir que tudo que levei 30 anos para construir fosse arrancado de mim pelo meu próprio sangue. Olhei para Dona Irene e vi mais do que uma empregada. Vi a única pessoa naquela casa que ainda tinha lealdade verdadeira. Irene, eu disse já pegando meu celular, você acabou de me salvar. Agora me ajude a salvar tudo que ainda importa. Meu nome é Marcos Magalhães, tenho 58 anos e sempre acreditei que a vida recompensa quem trabalha com honestidade. Construí minha empresa, a Magalhães Transportes, do absoluto zero. Comecei aos 28 anos com 2 caminhões velhos que comprei com empréstimo, rodando as estradas do interior de São Paulo, carregando o que aparecia: frutas, móveis, materiais de construção. Dormia na boleia, economizava cada centavo, reinvestia tudo. 30 anos depois, minha empresa se tornou uma das maiores do setor de logística no estado. Frota própria de mais de 200 veículos, contratos com indústrias e distribuidoras, galpões em 3 cidades. Empreguei centenas de famílias. Paguei bons salários. Tratei cada funcionário com respeito. Minha esposa, Helena, foi minha parceira em cada passo dessa jornada. Ela faleceu há 4 anos, vítima de um câncer que consumiu não só seu corpo, mas também um pedaço de mim. Desde então, mergulhei ainda mais no trabalho. Era minha forma de lidar com a dor. E foi também minha forma de preparar o futuro para meu filho, Rafael. Rafael tem 32 anos. É vice-presidente da empresa, casado há 3 anos com Verônica, uma mulher que minha esposa nunca aprovou completamente, embora nunca tenha dito isso em palavras claras. Apenas um olhar, um silêncio às vezes, me fazia perceber que Helena via algo em Verônica que eu preferia ignorar. Moro em uma mansão no Jardim Europa, um bairro nobre de São Paulo. A casa é grande demais para mim sozinho, mas carrega as memórias de Helena em cada cômodo. Quem cuida de tudo é Dona Irene, uma senhora de 64 anos que trabalha para minha família há 23 anos. Ela não é apenas uma empregada, é praticamente da família. Conhece cada canto da casa, cada história, cada segredo. Naquela manhã de terça-feira, acordei como sempre. Às 6 horas, café forte, leitura rápida das notícias econômicas no tablet. O jantar de homenagem estava marcado para aquela noite, organizado por Rafael e Verônica. Eles disseram que seria uma celebração pelos meus 30 anos de empresa, com empresários do setor, membros do conselho administrativo, alguns fornecedores antigos. Achei o gesto bonito. Até me emocionei quando Rafael anunciou a ideia. Mas tudo mudou às 7 da manhã. Eu estava no escritório da mansão respondendo e-mails, quando Dona Irene bateu na porta. Algo no jeito dela me chamou a atenção imediatamente. Ela nunca interrompia meu trabalho de manhã. E estava pálida. Seu Marcos, ela disse, fechando a porta atrás de si.
Preciso falar com o senhor, é urgente. Levantei da cadeira. O que aconteceu, Irene? Está passando mal? Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Não é comigo, senhor. É com o senhor. Eu ouvi algo que não deveria ter ouvido. Meu estômago apertou. Fala, Irene. O que foi? Ontem à tarde, enquanto eu arrumava o escritório aqui de casa, a Verônica estava em uma videochamada com o Heitor. Heitor Campos era meu sócio minoritário, dono de 20% das ações. Um homem que eu trouxe para a sociedade há 12 anos, confiando nele para gerir a parte operacional enquanto eu cuidava da estratégia. Eu não queria escutar, senhor, mas eles estavam falando alto, e ouvi o nome do senhor várias vezes. O que eles disseram? Perguntei, sentindo um frio subir pela espinha. Dona Irene respirou fundo, como se precisasse de coragem. Disseram que o jantar de hoje é uma armadilha, que vão fazer o senhor assinar documentos, na frente de todo mundo como parte da homenagem, mas que esses documentos são uma procuração irrevogável. E depois vão dizer que o senhor está com demência, que não tem mais condições de dirigir a empresa. O mundo parou. Fiquei olhando para ela sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Rafael, meu filho está envolvido nisso? Irene acenou que sim, as lágrimas escorrendo agora. Ouvi a Verônica dizer que o Rafael já providenciou laudos médicos. Médicos falsos, senhor. Tudo para tirar o senhor da empresa e assumir o controle total. Senti as pernas fraquejarem. Sentei na cadeira, a respiração pesada. Meu filho, meu único filho. O menino que segurei no colo, que ensinei a andar de bicicleta, que levei comigo nos primeiros fretes para mostrar como era o trabalho duro. Ele estava tramando me tirar de tudo? Senhor Marcos, a voz de Irene me trouxe de volta. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu nunca mentiria para o senhor. A senhora Helena me ensinou a sempre proteger essa família. E agora eu preciso proteger o senhor. Respirei fundo. Olhei para o relógio. 7h15 da manhã. O jantar era às 8 da noite. Eu tinha menos de 13 horas. Irenes, eu disse, a voz saindo firme apesar do caos interno. Você ouviu mais alguma coisa? Algum detalhe? Ouvi a Verônica dizer que o Heitor já tem os papéis prontos e que depois que o senhor assinar, eles vão apresentar os laudos ao conselho e pedir o afastamento do senhor. Disseram que é tudo legal, que consultaram advogados. Minha mente começou a funcionar. 30 anos construindo negócios me ensinaram que em toda crise existe uma janela, uma oportunidade. Mas para encontrá-la era preciso manter a frieza. Mais alguém sabe disso? Perguntei. Não, senhor, só eu ouvi. Rafael ou Verônica desconfiam que você sabe. Não. Eu estava guardando louças na despensa, nem sabiam que eu estava ali. Peguei meu celular. Irene, você fez a coisa certa me contando. Agora preciso que continue agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Pode fazer isso por mim? Ela enxugou as lágrimas e acenou com firmeza. Posso sim, senhor. Ótimo. E Irene, obrigado. Você pode ter salvado tudo. Quando ela saiu, fiquei sozinho no escritório. Olhei pela janela. O sol começava a iluminar o jardim. Um dia que parecia comum, mas que mudaria tudo. Será que era verdade? Será que meu próprio filho me traía? Só havia um jeito de descobrir. E eu tinha pouco tempo. A primeira ligação que fiz foi para o Dr. Arnaldo Bittencourt. Ele era mais do que meu advogado. Era amigo há 15 anos. Alguém que Helena confiava plenamente. Se alguém poderia me ajudar a entender a situação e agir rápido, era ele. Marcos, bom dia, tudo bem? Atendeu com aquela voz tranquila de sempre. Arnaldo, preciso te ver agora. É urgente. O tom da minha voz deve ter deixado claro que algo estava errado. Estou no escritório, pode vir agora? Chego em 40 minutos. Desliguei, vesti uma camisa social, peguei as chaves do carro. Antes de sair, passei pela cozinha. Dona Irene preparava o café da manhã como sempre. Verônica estava sentada à mesa, mexendo no celular, vestindo um roupão de seda. Bom dia, eu disse, mantendo o tom normal. Ela ergueu os olhos, sorrindo. Bom dia, sogro, já vai sair? Reunião rápida no escritório. Volto antes do almoço. Ah, não esqueça que hoje é o seu grande dia. Estou finalizando os últimos detalhes do jantar. Vai ser lindo. Sorriso perfeito. Voz doce. Olhos que não entregavam nada. Estou ansioso. Menti, forçando um sorriso de volta.
No caminho para o escritório do Dr. Arnaldo, minha cabeça fervilhava. Procuração irrevogável. Laudos médicos falsos. Heitor envolvido. Tudo parecia um roteiro de filme, mas as palavras de Dona Irene ecoavam com a força da verdade. O escritório de Arnaldo ficava em um edifício comercial na Avenida Paulista. Cheguei, subi direto. A recepcionista me conhecia e liberou a entrada imediatamente. Arnaldo me recebeu na sala particular. Fechou a porta. Era um homem de meia idade. Cabelos grisalhos bem cortados, sempre impecável no terno. O que aconteceu, Marcos? Contei tudo. Desde o momento em que Irene entrou no escritório até o sorriso falso de Verônica na cozinha minutos atrás. Arnaldo me ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele respirou fundo. Isso é gravíssimo, disse. Se for verdade, estamos falando de fraude, falsificação de documentos médicos, tentativa de apropriação indébita. Mas, Marcos, você tem certeza que Dona Irene não se confundiu? Não ouviu errado? Conheço Irene há mais de 20 anos. Ela jamais inventaria algo assim. Arnaldo tamborilou os dedos na mesa. Certo. Então precisamos de provas. E rápido. Você tem acesso aos documentos da empresa? Tenho acesso a tudo. Ainda sou o presidente e maior acionista. Ótimo. Primeira coisa. Verifique se houve movimentações estranhas nas contas corporativas nos últimos meses. Transferências, saques, contratos assinados sem seu conhecimento. Segunda, verifique e-mails corporativos de Rafael e Heitor. Você tem acesso? Sim. Como presidente, tenho acesso ao servidor da empresa. Terceiro ponto, e talvez o mais importante. Precisamos confirmar a existência desses laudos médicos falsos. Se conseguirmos isso, temos a prova definitiva. Como fazemos isso em poucas horas? Arnaldo pensou por um momento. Tenho um contato no Conselho Regional de Medicina. Posso pedir uma verificação discreta sobre qualquer laudo emitido em seu nome recentemente. Se houver algo irregular, ele me avisa. Faça isso. E quanto ao jantar de hoje à noite, o que pretende fazer? Olhei para ele. Vou comparecer, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Marcos. Arnaldo, se eu cancelar ou demonstrar que sei de algo, eles vão mudar de estratégia. Talvez adiem o plano. E aí perdemos a chance de pegar todos em flagrante. Ele suspirou. Você está certo. Mas precisamos de um plano. Não pode simplesmente aparecer lá e esperar que tudo dê certo. Eu sei, por isso estou aqui. Passamos a hora seguinte montando a estratégia. Arnaldo faria a verificação sobre os laudos médicos. Eu voltaria para casa, acessaria discretamente os sistemas da empresa, buscaria qualquer evidência de movimentações suspeitas ou comunicações entre Rafael e Heitor. E se encontrarmos as provas? Perguntei. Aí você vai ao jantar preparado. Leva as provas, deixa eles apresentarem os documentos e na hora que pedirem a assinatura você vira o jogo. Na frente de todos. Na frente de todos, confirmou Arnaldo. Mas, Marcos, preciso te avisar. Isso vai destruir seu relacionamento com Rafael. Talvez para sempre. Senti um aperto no peito. Ele já destruiu quando decidiu me trair. Voltei para casa pouco antes do meio-dia. A mansão estava silenciosa. Verônica tinha saído, provavelmente para os últimos detalhes do jantar. Rafael estava no escritório da empresa, como sempre. Tranquei-me no meu escritório e abri o laptop. Acessei o servidor corporativo da Magalhães Transportes. Comecei pelos e-mails. Levou apenas 20 minutos para encontrar a primeira evidência. Uma troca de mensagens entre Rafael e Heitor, de 3 semanas atrás. Rafael. Confirmado. Os laudos ficam prontos até o dia 15. 2 médicos assinando. Custo total, 80 mil. Heitor. Perfeito. E o jantar? Rafael. Marcado para o dia 18. Vou fazer parecer uma homenagem. Convido o pessoal do conselho, alguns empresários. Meu pai vai assinar achando que é uma formalidade da festa. Heitor. E depois? Rafael. Apresentamos os laudos no dia seguinte. Conselho extraordinário. Afastamento imediato por incapacidade mental. Você assume como presidente interino, eu como CEO efetivo. Dividimos conforme combinado. Senti a bile subir pela garganta. Não era mais dúvida. Era confirmação fria e calculada. Continuei lendo. Encontrei transferências. Rafael tinha desviado ao longo de 6 meses
quase R$ 2 milhões em pagamentos fictícios para empresas fantasmas. Heitor assinava as autorizações como diretor operacional. Salvei tudo. Cada e-mail, cada comprovante, cada arquivo. Meu celular tocou. Era Arnaldo. Marcos, confirmei. Existem 2 laudos médicos emitidos em seu nome há 10 dias, ambos assinados por médicos que estão sob investigação ética por emissão de documentos falsos. Um deles já foi cassado ano passado, mas ainda usa o registro antigo. Tenho os e-mails. Rafael e Heitor combinando tudo. Então está feito. Você tem provas suficientes. O que fazemos agora? Agora, você vai ao jantar. Age normalmente. Deixa eles se enforcarem sozinhos. E na hora que pedirem a assinatura, exponho tudo. Vou estar lá com você. Você vai ao jantar? Vou, como seu advogado e testemunha. E Marcos, prepare-se emocionalmente. O que vem hoje à noite não vai ser fácil. Desliguei. Olhei para a tela do computador, para os e-mails que provavam a traição do meu filho. Parte de mim ainda queria acreditar que havia algum engano, mas a verdade estava ali, fria e inegável. Às 6 da tarde, comecei a me arrumar para o jantar. O salão de eventos que Rafael e Verônica escolheram ficava em um hotel 5 estrelas na região dos Jardins. Espaço elegante, mesas decoradas com arranjos de flores brancas, iluminação suave, tudo planejado nos mínimos detalhes. Cheguei às 7h50, pontual como sempre. Rafael me recebeu na entrada, sorriso largo, abraço apertado. Pai, finalmente, hoje é seu dia. Retribuí o abraço, observando cada detalhe da expressão dele. Nada, nem um traço de culpa, nem uma sombra de hesitação. Está lindo, filho. Vocês capricharam. Claro, o senhor merece. 30 anos de empresa, pai. É muita história. Verônica se aproximou, vestido azul escuro, salto alto, perfume caro. Sogro, que lindo você está. Vem conhecer os convidados. Ela me conduziu pelo salão. Reconheci rostos, empresários do setor, membros do conselho administrativo, fornecedores antigos. Heitor Campos estava perto do bar, taça de vinho na mão, conversando com 2 conselheiros. Quando me viu, veio ao meu encontro. Marcos, parabéns! Hoje é um dia especial. Apertei a mão dele, controlando a vontade de socar aquele rosto sorridente. Obrigado, Heitor. É bom ter amigos para comemorar junto. Amigos, somos mais que isso. Somos sócios, parceiros. Meu celular vibrou discretamente no bolso. Mensagem de Arnaldo. Estou chegando. Tudo certo? Respondi. Sim. Às 8h15, todos estavam acomodados. As mesas estavam cheias. Discursos começaram. Um empresário falou sobre o crescimento da Magalhães Transportes. Um membro do conselho elogiou minha liderança e visão de mercado. Heitor fez um brinde ao homem que transformou 2 caminhões em um império. Cada palavra soava como uma facada nas costas. Então foi a vez de Rafael. Ele se levantou, taça na mão, olhou para mim com aqueles olhos que um dia foram de criança e agora eram de traidor. Pai, começou, a voz emocionada, ou fingindo estar emocionada. Hoje celebramos 30 anos da Magalhães Transportes. Mas mais do que isso, celebramos o Senhor, o homem que me ensinou tudo, que me mostrou o que é trabalho duro, honestidade, caráter. Algumas pessoas na mesa secaram os olhos. E por isso, pai, preparei uma surpresa. Algo que vai garantir que seu legado continue para sempre, protegido e bem cuidado. Rafael acenou para Verônica. Ela se aproximou trazendo uma pasta de couro. Dentro desta pasta, continuou Rafael, estão documentos que vão oficializar a transição gradual da empresa. Nada muda agora. O senhor continua como sempre esteve. Mas quando chegar o momento, daqui a muitos anos, espero, tudo estará organizado, legal, seguro. Heitor se levantou, sorrindo. É uma formalidade, Marcos. Apenas para garantir que a empresa que você construiu não enfrente problemas legais ou burocráticos no futuro. Verônica abriu a pasta sobre a mesa, na minha frente. Vários documentos, marcadores amarelos, sinalizando onde deveria assinar. Queremos fazer isso hoje, disse Rafael, na frente de todos que te admiram, como um ato público de confiança e gratidão. O salão inteiro me olhava, expectativa no ar. Foi quando a porta do salão se abriu. Doutor. Arnaldo Bittencourt entrou terno escuro,
Pasta executiva na mão, expressão serena. Rafael franziu a testa. Doutor Arnaldo, não sabia que o senhor viria. Fui convidado pelo Marcos, disse Arnaldo, caminhando até minha mesa. Afinal, sou o advogado pessoal dele há 15 anos. E quando há documentos importantes para assinar, meu lugar é ao lado do meu cliente. Heitor piscou, inquieto. Verônica trocou um olhar rápido com Rafael. Claro, claro, Rafael disse, tentando manter o sorriso. Mas são apenas documentos de transição, Dr. Arnaldo. Nada complexo. Mesmo assim, Arnaldo puxou uma cadeira ao meu lado. Vou dar uma olhada, só para garantir. Peguei os documentos. Comecei a folhear. Arnaldo se inclinou, lendo junto. Procuração irrevogável. Transferência de poderes de gestão. Cláusulas que me retiravam praticamente todas as decisões estratégicas. Arnaldo sussurrou no meu ouvido, baixo o suficiente para só eu ouvir. É exatamente o que imaginávamos. Fechei a pasta. O salão estava em silêncio. Rafael, eu disse a voz calma, posso fazer uma pergunta antes de assinar? Ele piscou surpreso. Claro, pai. O que quiser. Esses documentos, eles incluem alguma procuração irrevogável? Silêncio pesado. Bem, sim, mas é apenas uma formalidade legal, pai, para proteger a empresa. E tem algo aqui sobre transferência de poderes de gestão? Rafael hesitou. Heitor limpou a garganta, desconfortável. Tem, sim, mas como eu disse, nada muda agora. É só para garantir o futuro. Empurrei a pasta de volta. Então não vou assinar. O silêncio ficou ainda mais denso. Pai, o senhor não confia em mim? Rafael perguntou, voz trêmula, mas não sei se de medo ou raiva contida. Olhei para ele, para o filho que um dia segurei no colo. Confiança se constrói, Rafael, e se destrói. Rafael tentou rir, mas o som saiu forçado. Pai, acho que o senhor está interpretando mal. Isso tudo foi ideia minha para proteger o que o senhor construiu. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado, repeti, a voz ainda calma. Então por que a pressa? Por que fazer isso hoje, na frente de todos, sem nem me mostrar os documentos antes? Heitor se intrometeu, tentando soar conciliador. Marcos, foi tudo muito bem pensado. Consultamos advogados. A ideia era fazer um ato público, solene, para dar ainda mais credibilidade à transição. Transição? Perguntei, olhando fixamente para Heitor. Transição para quê? Eu ainda estou aqui? Ainda dirijo a empresa. Ainda tomo decisões. Dr. Arnaldo abriu a pasta que trouxera. Deixa eu esclarecer algumas coisas. Ele tirou um documento. Esse aqui é o texto da procuração que vocês prepararam. Vou ler apenas uma cláusula. O outorgante, Marcos Magalhães, transfere de forma irrevogável e irretratável todos os poderes de administração, gestão e decisão sobre a empresa Magalhães Transportes para o outorgado, Rafael Magalhães, sem possibilidade de revogação mesmo em caso de recuperação de capacidade mental plena. O salão inteiro prendeu a respiração. Recuperação de capacidade mental? Um dos empresários murmurou confuso. Rafael empalideceu. Isso é só uma cláusula padrão de quê? Cortei, a voz agora mais firme. De procuração para incapaz? Rafael, você realmente acha que eu ia assinar isso sem perceber? Verônica se levantou, tentando intervir. Sogro, acho que está havendo um mal-entendido. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Não, eu disse, levantando também. Não vai ter conversa em particular, porque eu sei exatamente o que vocês planejaram. Rafael deu um passo para trás. Do que o senhor está falando? Doutor. Arnaldo colocou outro documento sobre a mesa. Isso aqui é um laudo médico, emitido há 10 dias, assinado por um Dr. Osvaldo Meireles. Atesta que o Sr. Marcos Magalhães apresenta sinais de demência senil progressiva e perda gradual de capacidade de julgamento. O silêncio era absoluto agora. O problema, continuou Arnaldo, é que o Dr. Osvaldo Meireles teve sua licença médica cassada há 1 ano por emitir laudos falsos, e o Sr. Marcos jamais foi examinado por ele. Nunca sequer esteve no consultório desse médico. Um dos membros do conselho se levantou indignado. Isso é verdade, Marcos? É, respondi. E tem mais. Muito mais. Peguei meu celular, conectei ao projetor que estava montado no salão, originalmente para passar um vídeo de homenagem.
Em segundos, a tela grande mostrou os e-mails trocados entre Rafael e Heitor. As mensagens apareceram, uma por uma, em letras grandes o suficiente para todos lerem. Confirmado. Os laudos ficam prontos até o dia 15. 2 médicos assinando. Custo total, 80 mil. Perfeito. E o jantar? Marcado para o dia 18. Vou fazer parecer uma homenagem. Cada pessoa no salão lia em choque. Alguns tiravam fotos com o celular. Outros simplesmente ficavam boquiabertos. Avancei para os próximos e-mails. As transferências, os desvios, os quase 2 milhões de reais desviados em 6 meses. Rafael Magalhães e Heitor Campos, eu disse, a voz agora dura como pedra, planejaram me tirar da minha própria empresa usando laudos médicos falsos, uma procuração fraudulenta e desvio de recursos corporativos. Rafael tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Heitor deu um passo em direção à saída. Eu preciso ir. Senta, ordenei. A voz saiu com uma autoridade que surpreendeu até a mim mesmo. Ninguém sai daqui até eu terminar. Dr. Arnaldo continuou. Tenho aqui também os comprovantes das transferências irregulares. Empresas fantasmas criadas para receber pagamentos fictícios. Tudo assinado por Heitor Campos como o diretor operacional, com aprovação de Rafael Magalhães como vice-presidente. Um dos conselheiros bateu a mão na mesa. Isso é crime, isso é apropriação indébita. Exatamente, confirmou Arnaldo. Olhei para Rafael. Lágrimas começavam a escorrer pelo rosto dele. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de quem foi pego. Pai, ele sussurrou. Eu posso explicar... Explicar o quê? Perguntei, sentindo minha própria voz tremer. Não de medo, mas de dor. Explicar como você planejou me destruir. Como você ia me declarar louco, me afastar de tudo que construí e ficar com tudo. Não era para ser assim, eu só queria ter o que é meu por direito. Por direito, repeti, incrédulo. Rafael, eu ia te deixar a empresa. Estava te preparando para isso há anos. Tudo o que você precisava fazer era esperar. Trabalhar. Provar que merecia. Mas você escolheu o caminho da traição. Verônica tentou puxar Rafael pelo braço. Vamos embora, Rafael. Não precisamos ouvir isso. Vocês não vão a lugar nenhum, disse Dr. Arnaldo. Já acionei as autoridades. Há uma investigação sendo aberta neste exato momento. Fraude, falsificação de documentos, desvio de recursos. Vocês vão responder por tudo. Heitor finalmente reagiu, voz desesperada. Marcos, Foi ideia do Rafael. Ele me convenceu. Eu nunca faria isso sozinho. Rafael se virou para Heitor, olhos arregalados. Você está me jogando a culpa? Você que quis a presidência. Você que disse que meu pai estava velho demais. E ali, na frente de todos, os dois começaram a se acusar mutuamente. Desmoronando. Se destruindo. Eu apenas observava. A dor no peito era imensa. Mas a clareza também. Meu filho tinha me traído. E agora pagaria o preço. O salão esvaziou rapidamente. Os convidados saíram em silêncio. Alguns me cumprimentando com palavras de apoio, outros apenas acenando constrangidos. A festa, que deveria ser uma homenagem, virou uma cena de crime corporativo. Rafael estava sentado em uma cadeira no canto, cabeça entre as mãos. Verônica ao lado dele, celular na mão, tentando ligar para alguém. Provavelmente um advogado. Heitor tinha tentado sair pela porta dos fundos, mas 2 seguranças do hotel o impediram. Doutor. Arnaldo tinha avisado a gerência sobre a situação. Ninguém sairia até a polícia chegar. Me aproximei de Rafael. Ele ergueu os olhos vermelhos, inchados. Pai, começou. Não me chama de pai agora. Cortei, a voz firme, mas não violenta. Um filho não faz o que você fez. Eu não queria chegar nesse ponto, mas você não entende. Você nunca me viu como capaz. Sempre foi, quando eu achar que você está pronto. Quando, pai, quando? Eu trabalho nessa empresa há 10 anos na sua sombra. E você acha que trair, mentir e me declarar louco ia te fazer mais capaz? Rebati. Rafael, eu estava te preparando. Mas liderança não se ganha com golpes. Se ganha com trabalho, honestidade e respeito. Fácil para você dizer. Você que construiu tudo. Eu só herdei a pressão. Pressão? Repeti, sentindo a raiva subir. Eu te dei tudo. Educação, oportunidades, conforto.
você nunca dormiu em cabine de caminhão. Nunca pegou empréstimo sem saber se ia conseguir pagar. Nunca sentiu o peso de sustentar uma família do zero. Rafael desviou o olhar. E ainda assim, continuei, eu ia te dar a empresa. Não hoje, não amanhã, mas ia. Quando você provasse que tinha não só competência, mas caráter. Caráter, ele murmurou amargo. A palavra favorita da minha mãe. A menção de Helena me atingiu como um soco. Sua mãe, eu disse, a voz baixa agora, te amava mais do que qualquer coisa nesse mundo. E se ela estivesse viva para ver o que você fez hoje, ela também me cobrava. Rafael gritou se levantando. Sempre cobrando, sempre dizendo para eu ser como você, ser honesto como você, trabalhar duro como você. Eu nunca fui eu, pai. Sempre fui a sombra de vocês dois. O silêncio entre nós era pesado, doloroso. Então era isso? Perguntei. Vingança? Você fez tudo isso para se vingar de mim e de sua mãe? Rafael não respondeu. Apenas se sentou de novo, derrotado. Verônica se aproximou. Isso tudo é um exagero. Podemos resolver civilizadamente, sem polícia, sem escândalo. Vocês são pai e filho. Olhei para ela. Finalmente entendia por que Helena nunca confiou nessa mulher. Verônica, eu disse calmo, desde o dia que você entrou nessa família, eu tentei te dar o benefício da dúvida. Mas agora vejo com clareza. Você não queria fazer parte dessa família. Você queria o dinheiro. Não é sobre dinheiro. Ela rebateu, mas a voz tremia. Claro que é. Sempre foi. E você manipulou meu filho. Alimentou o ressentimento dele. Convenceu ele de que a única forma de ter valor era me tirando do caminho. Rafael fez as escolhas dele sozinho. Fez, mas você plantou as sementes. Heitor, do outro lado do salão, tentava negociar com o Dr. Arnaldo. Posso devolver o dinheiro. Posso assinar minha demissão. Só não me processe, por favor. Arnaldo foi implacável. Tarde demais, Heitor. Você cruzou todas as linhas. Às 10 da noite, 2 policiais chegaram. Tomaram depoimentos rápidos. Pediram os documentos e provas. Dr. Arnaldo entregou tudo em uma pasta organizada. Vão precisar vir à delegacia nos próximos dias para formalizar as queixas, disse um dos policiais. Mas, com essas provas, o caso está claro. Rafael e Heitor não foram presos naquela noite, mas sabiam que a justiça viria. Quando finalmente saí do hotel, já passava da meia-noite. Dr. Arnaldo me acompanhou até o carro. Marcos, você agiu com coragem hoje. Sei que não foi fácil. Arnaldo, acabei de destruir meu filho. Não, ele se destruiu sozinho. Balancei a cabeça. Não sei se consigo processar tudo isso ainda. Não precisa processar agora. Vai levar tempo, mas você fez o certo. Protegeu sua empresa, sua dignidade, sua verdade. Voltei para casa dirigindo pelas ruas vazias de São Paulo. A cidade que testemunhou minha ascensão agora testemunhava também minha maior dor. Quando cheguei à mansão, Dona Irene ainda estava acordada, esperando na sala. Senhor Marcos, ela disse ao me ver. Não consegui falar. Apenas acenei cansado. O senhor fez o que tinha que fazer, ela disse, com aquela sabedoria simples de quem vive mais pela experiência do que por teorias. Será, Irene? Sim, porque a verdade sempre tem que vir à tona, sempre. Subi para o quarto. Sentei na cama que um dia dividi com Helena. E pela primeira vez em 4 anos, desde que ela partiu, chorei. Chorei pela traição, pela perda do filho que achei que conhecia, pelo império que construí e que quase me foi roubado, mas também chorei de alívio, porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente exposta. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia do escândalo se espalhou rapidamente no meio empresarial. Jornais econômicos publicaram matérias. Grupos de WhatsApp ferviam com especulações. O nome Magalhães Transportes estava em todo lugar, mas não da forma que eu gostaria. Na manhã seguinte ao jantar, convoquei uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Todos os membros compareceram, alguns curiosos, outros preocupados com a imagem da empresa. Apresentei todas as provas novamente. Os e-mails, as transferências, os laudos falsos. Pedi o afastamento imediato de Rafael como vice-presidente e de Heitor como diretor operacional. A votação foi unânime. Senhor Marcos, disse o conselheiro mais antigo,
um senhor de cabelos brancos chamado Dr. Eugênio. Lamento profundamente pelo que o senhor passou, mas queremos deixar claro, confiamos no senhor e continuaremos apoiando a empresa. Agradeci, mas por dentro sabia que a batalha estava longe de terminar. Rafael tentou me ligar dezenas de vezes naquela semana. Eu não atendi. Verônica mandou mensagens longas tentando justificar, pedir uma chance de explicar. Bloqueei o número. Dr. Arnaldo cuidou de toda a parte legal. As denúncias foram formalizadas. Fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita, tentativa de estelionato. O Ministério Público abriu investigação. Heitor, desesperado, tentou negociar. Ofereceu devolver todo o dinheiro desviado, renunciar às suas ações da empresa, assinar confissão completa. Em troca, pedia que eu retirasse a queixa criminal. Consultei Arnaldo. O que você acha? Depende do que você quer, Marcos. Justiça completa ou recuperação rápida? Pensei bastante. Quero que ele pague pelo que fez, mas não quero arrastar isso por anos. Aceito a devolução do dinheiro, a renúncia às ações e a confissão, mas ele responde civilmente. Não retiro a queixa criminal, mas não vou pressionar por pena máxima. Justo. Heitor aceitou os termos. Devolveu R$ 1.800.000 em uma semana. Assinou a transferência das ações dele de volta para mim por valor simbólico e confessou tudo em depoimento oficial. Mas Rafael foi diferente. Ele não tentou negociar, não pediu perdão, apenas sumiu. Uma semana após o jantar, Verônica foi até a mansão. Dona Irene atendeu o portão, avisou-me pelo interfone. Diga que não estou. Mas Verônica insistiu, gritando do portão. Eu só preciso falar com o senhor, 5 minutos. Suspirei. Desci. Ela estava pálida, olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, muito diferente da mulher impecável de sempre. O que você quer, Verônica? Vim pedir que o senhor retire as acusações contra o Rafael. Não, por favor. Ele é seu filho, seu único filho. Ele deixou de ser meu filho quando planejou me destruir. O senhor não entende. Ele estava desesperado, pressionado. Eu admito que influenciei, que dei ideias, mas foi porque eu queria que ele tivesse o respeito do senhor. Respeito não se conquista com traição, Verônica. Ela começou a chorar. Ele está destruído. Não sai do apartamento. Não come. Só fica trancado no quarto. Senti um aperto no peito, mas não cedi. Eu também estou destruído. Fui traído pelo meu próprio sangue. O senhor tem o poder de perdoar. A senhora Helena perdoaria. A menção de Helena me fez parar. Respirei fundo. Helena perdoaria, mas Helena não teria sido traída dessa forma. Rafael nunca faria isso com ela viva. Então faça por ela. Perdoe seu filho. Perdoar e retirar consequências são coisas diferentes, Verônica. Eu posso talvez um dia perdoar o Rafael, mas ele vai arcar com o que fez. Ela enxugou as lágrimas, voz agora mais dura. O senhor vai se arrepender. Vai envelhecer sozinho, sem família, sem ninguém. Prefiro envelhecer sozinho do que rodeado de traidores. Ela deu meia volta e foi embora. Naquela noite, sozinho no escritório, abri uma garrafa de vinho. Olhei pela janela. A cidade iluminada lá fora, indiferente às minhas dores. Peguei uma foto antiga. Eu, Helena e Rafael. Ele tinha uns 10 anos. Estávamos em frente ao primeiro galpão da empresa. Sorrisos genuínos, felicidade pura. Onde foi que tudo desmoronou? Dona Irene entrou com uma xícara de chá. Trouxe para o senhor camomila, ajuda a dormir. Obrigado, Irene. Ela hesitou antes de falar. Posso dizer uma coisa, seu Marcos? Claro. A senhora Helena me disse uma vez que família verdadeira não é só sangue. É quem fica quando tudo desmorona. Olhei para ela. E quem ficou, Irene? Eu fiquei. O doutor. Arnaldo ficou. Os funcionários que o senhor tratou bem a vida toda ficaram. Isso é família. Senti os olhos marejarem. Obrigado. E o Rafael, talvez um dia ele entenda. Talvez não. Mas o senhor fez o certo. E a senhora Helena teria orgulho. Quando ela saiu, bebi o chá. Olhei de novo para a foto. E percebi que Dona Irene estava certa. Família verdadeira é quem permanece. Quem te protege. Quem te diz a verdade. Mesmo quando dói.
E naquele momento, eu tinha uma família. Pequena, mas real. 2 semanas após o escândalo, convoquei uma Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas. Agora que Heitor havia renunciado e transferido suas ações, eu voltava a deter 100% do controle da Magalhães Transportes. Mas não queria ficar sozinho no comando. Não nessa fase da vida. Apresentei um plano de reestruturação. Primeiro, criação de um conselho executivo profissional, com membros de fora da família, todos com experiência comprovada no setor de logística. Segundo, programa de participação acionária para os 5 funcionários mais antigos e leais da empresa. Cada um receberia 2% das ações, totalizando 10% distribuído entre eles. Eu manteria 90%. Terceiro, auditoria completa das finanças para garantir que não houvesse outros desvios ou irregularidades não detectadas. Quarto, criação de um fundo de transparência corporativa, onde todas as decisões estratégicas seriam documentadas e disponibilizadas aos acionistas. O Conselho aprovou tudo por unanimidade. Sr. Marcos, disse Dr. Eugênio, essas medidas demonstram a verdadeira liderança. O senhor poderia ter centralizado tudo, mas escolheu compartilhar. Aprendi da pior forma possível que concentrar poder demais é perigoso, respondi. E também aprendi que as pessoas que realmente merecem confiança são aquelas que ficam nos momentos difíceis. Entre os 5 funcionários contemplados estava seu Joaquim, gerente de frota que trabalhava comigo há 28 anos. Quando lhe dei a notícia pessoalmente, ele chorou. Seu Marcos, eu nunca imaginei, nunca pensei que... Você merece, Joaquim. Mais do que merece. Também incluí Dona Irene. Não como funcionária da empresa, mas com um gesto pessoal. Transferi para o nome dela a escritura de um apartamento que eu tinha no bairro de Pinheiros. Quitado, sem dívidas. Quando entreguei os documentos, ela ficou sem palavras. Senhor Marcos, isso é demais. Irene, você me salvou. Literalmente. Se não fosse por você, eu teria perdido tudo. Esse apartamento é o mínimo que posso fazer. Ela abraçou os documentos contra o peito, lágrimas escorrendo. A senhora Helena está vendo isso de onde ela está. Tenho certeza. Nos meses seguintes, a empresa começou a se estabilizar. A notícia do escândalo trouxe atenção negativa no início, mas a forma como lidei com a situação, transparência total, reestruturação imediata, responsabilização dos culpados, acabou gerando respeito no mercado. Recebi ligações de outros empresários elogiando minha postura, convites para palestras sobre governança corporativa e ética nos negócios. Mas a dor pessoal continuava. Rafael não tinha dado notícias. Soube por terceiros que ele e Verônica se separaram. Ela voltou para a casa dos pais no interior. Ele alugou um apartamento pequeno na Zona Leste. O processo criminal seguia. A defesa de Rafael tentava alegar que ele agiu sob pressão psicológica. Os advogados apresentaram laudos psiquiátricos, dizendo que ele sofria de transtorno de personalidade dependente, influenciável. Não sei se acreditava nisso. Parte de mim queria acreditar que meu filho não era simplesmente mau, que havia algo mais. Mas outra parte sabia que mesmo com pressões ele fez escolhas. Dr. Arnaldo me mantinha informado de tudo. O Ministério Público está oferecendo acordo. Se Rafael confessar tudo, devolver a parte dele no dinheiro desviado e cumprir pena alternativa com serviços comunitários, ele evita prisão. O que você acha? Acho justo. Ele vai ter a ficha suja, vai responder civilmente pelos danos, mas não vai preso. Considerando que é réu primário e que houve devolução, é um acordo razoável. E se eu não aceitar? Aí vai a julgamento. Pode demorar anos, e você vai ter que reviver tudo isso constantemente. Pensei bastante. Aceito o acordo, mas com uma condição, que ele faça tratamento psicológico obrigatório por pelo menos 2 anos. Posso incluir isso. O acordo foi fechado. Rafael confessou tudo em juízo. Devolveu o dinheiro que tinha, cerca de R$300 mil que estava em contas conjuntas com Verônica. Foi condenado a 1.000 horas de serviços comunitários e 2 anos de tratamento psicológico obrigatório. Não fui à audiência. Não quis vê-lo, mas Dr. Arnaldo me contou depois. Ele chorou ao ler a confissão. Pediu desculpas a você mesmo sem você estar presente. E você acredita que foi sincero? Arnaldo suspirou. Sinceramente, não sei, mas ele parecia quebrado.
3 meses após o acordo, numa tarde chuvosa de sábado, o interfone tocou. Dona Irene atendeu. Senhor Marcos, é o Rafael, está aqui no portão. Meu coração disparou. O que ele quer? Diz que só quer falar. 5 minutos. Fiquei em silêncio, olhando pela janela. A chuva caía forte lá fora. Senhor? Irene insistiu. Respirei fundo. Manda ele entrar. Rafael entrou encharcado. Não tinha guarda-chuva. O cabelo grudado na testa, a camisa molhada, tênis enlameados. Parecia ter emagrecido uns 10 quilos. Dona Irene trouxe uma toalha. Ele agradeceu baixinho, enxugou o rosto. Ficamos ali, de pé na sala de estar, em silêncio. Eu não ia facilitar. Não ia ser o primeiro a falar. Pai, ele começou, voz trêmula. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo. Mas eu precisava te ver. Continuei em silêncio. Eu estraguei tudo, ele continuou. Lágrimas misturadas com a água da chuva que ainda escorria pelo rosto. Estraguei nossa relação. Estraguei minha vida. Estraguei a confiança que você tinha em mim. E não tem desculpa. Não tem justificativa. Eu fui um covarde. Foi, eu disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Ele abaixou a cabeça. Eu não vim aqui pedir perdão. Sei que não mereço. Vim apenas para dizer que eu entendo. Entendo tudo o que você fez. E você estava certo em tudo. Rafael, por que você fez aquilo? Ele sentou no sofá sem pedir licença, como se as pernas não aguentassem mais. Eu passei anos me sentindo invisível. Sempre foi você, o grande Marcos Magalhães, o homem que construiu um império. E eu era só o filho, o herdeiro, nunca era eu. E você acha que eu não passei por isso? Rebati. Você acha que construir tudo do zero foi fácil? Que eu não tive dúvidas, medos, momentos de querer desistir? Eu sei que não foi fácil, mas você conseguiu. Você venceu. E eu sempre fui a sombra. Porque você nunca quis sair da sombra, Rafael. Você queria tudo pronto. Queria o respeito, a admiração, sem o sacrifício, sem o trabalho duro. Eu sei disso agora. Ele enxugou os olhos. O tratamento psicológico que estou fazendo tem me ajudado a enxergar muita coisa. Sobre mim. Sobre a forma como eu via você e a mãe. Sobre a Verônica e como ela manipulou meus ressentimentos. Ela te manipulou, mas você deixou. Deixei. E isso é minha culpa. Minha responsabilidade. Ficamos em silêncio de novo. A chuva batia nas janelas. Pai, eu não espero que você me perdoe. Não espero que a gente volte a ter uma relação. Mas eu precisava te dizer que eu sinto muito, de verdade, e que tudo que você me ensinou sobre caráter, honestidade, dignidade, eu joguei tudo fora. Que agora vivo com isso todo dia. Senti algo se mexer dentro de mim. Não era perdão, ainda não, mas era algo, uma rachadura na raiva. Onde você está morando? Perguntei. Num apartamento pequeno na Zona Leste. Trabalho como motorista de aplicativo. É o que consigo com a ficha suja. Motorista de aplicativo? É. 4, 5 dias por semana. O resto do tempo faço os serviços comunitários e vou nas sessões de terapia. Olhei para ele. Meu filho, que um dia foi um menino cheio de sonhos. Que um dia foi meu orgulho. Você está se alimentando direito? Ele piscou surpreso com a pergunta. Estou. Nada muito, mas estou. Levantei, fui até o escritório, voltei com um envelope. Toma. Ele abriu. Dentro havia 5.000 reais em dinheiro. Pai, eu não posso aceitar. Pode. E vai aceitar. Usa para comprar comida decente, para pagar suas contas. Não é perdão, Rafael. É uma ajuda pontual. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim, e desabou. Chorou como eu não via desde criança. Obrigado, obrigado. Rafael, eu disse sentando na cadeira em frente a ele, eu não sei se um dia vamos voltar a ter uma relação. Não sei se vou conseguir confiar em você de novo, mas eu não vou te deixar na miséria. Você é meu filho. E isso, por mais que doa, não muda. Ele acenou, soluçando. Agora vai para casa, se cuida, continua o tratamento. E quem sabe um dia a gente consiga pelo menos conversar sem que doa tanto. Rafael se levantou, enxugou o rosto com a toalha. Pai, eu vou provar que posso ser melhor. Não me prove, prove para você mesmo. Quando ele saiu, Dona Irene apareceu na sala.
O senhor fez a coisa certa. Fez. Ajudar não é perdoar, mas é humano. Voltei para o escritório. Sentei na cadeira, olhei para a foto de Helena. Será que eu fiz certo? Perguntei em voz alta, como se ela pudesse responder. E talvez, de alguma forma, ela respondeu, porque senti uma paz que não sentia há meses. 6 meses se passaram desde o encontro com Rafael. Nesse período, a empresa continuou crescendo. Os novos membros do conselho executivo trouxeram ideias frescas. Contratos foram renovados. Parcerias estratégicas foram firmadas. Eu mesmo comecei a me afastar um pouco da rotina operacional. Não era aposentadoria, mas era uma transição suave. Seu Joaquim assumiu a vice-presidência operacional. Um executivo vindo de uma multinacional assumiu como CFO. A empresa estava em boas mãos. Rafael e eu mantivemos um contato mínimo. Uma mensagem de aniversário. Um telefonema no Natal. Nada profundo, mas algo. Um fio fino, mas que existia. Soube que ele tinha parado de dirigir aplicativo. Conseguiu um emprego em uma transportadora menor como auxiliar administrativo. Salário simples, mas honesto. Continuava na terapia. Num sábado de manhã, Dona Irene me trouxe o café e disse: Senhor Marcos, estive pensando em algo. O que foi, Irene? O senhor já pensou em fazer algo com tudo que viveu, tipo, ensinar outros empresários, contar sua história, contar minha história? Tanta gente passa por traições, por golpes em família, por dificuldades nos negócios, e a forma como o senhor lidou foi exemplar. Podia ajudar muita gente. A ideia ficou na minha cabeça. Dias depois, recebi um convite de uma universidade para dar uma palestra sobre ética empresarial. Aceitei. A palestra foi num auditório com 200 pessoas. Empresários, estudantes, professores. Contei minha história, sem filtros. A traição, a dor, as decisões difíceis. No final, uma moça levantou a mão. Senhor Marcos, o senhor se arrepende de ter exposto seu filho publicamente? Pensei antes de responder. Arrependo? Não, porque a verdade precisava vir à tona. Mas dói? Dói todos os dias, porque ele continua sendo meu filho, mesmo depois de tudo. Outro empresário perguntou, e se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Sim, teria sido mais presente, teria conversado mais, teria percebido os sinais de que algo estava errado. Mas as decisões que tomei naquele momento, com as informações que tinha, foram as certas. Ao final da palestra, várias pessoas me procuraram, algumas com histórias parecidas, outras pedindo conselhos. Percebi que minha história não era só minha, era de muitos. Nos meses seguintes, dei mais palestras. Escrevi artigos para revistas especializadas. Até comecei a esboçar um livro. Dona Irene tinha razão. Compartilhar a dor, a luta, a superação, isso ajudava não só os outros, mas a mim também. Num domingo de tarde, o interfone tocou de novo. Dessa vez, era Rafael, mas ele não estava sozinho. Pai, trouxe alguém para te conhecer. No portão, ao lado dele, estava uma moça, morena, sorriso tímido, olhos gentis. Esse é meu pai, Marcos, Rafael disse a ela. Depois olhou para mim. Pai, essa é a Amanda. A gente se conheceu na igreja onde faço os serviços comunitários. Ela é voluntária lá. Abri o portão. Os dois entraram. Conversamos por horas. Amanda era assistente social. Trabalhava com famílias em situação de vulnerabilidade. Tinha uma luz nos olhos que me lembrou Helena. Seu filho me contou tudo o que aconteceu, ela disse em certo momento. E eu admiro a forma como o senhor lidou, com firmeza, mas sem crueldade. Tentei fazer o certo, respondi. E fez. O Rafael tem muito a caminhar ainda, mas ele está tentando. De verdade. Olhei para meu filho. Ele parecia diferente, mais leve, mais humano. Pai, Rafael disse quando estavam de saída, obrigado por ter me recebido e obrigado por não ter desistido de mim completamente. Eu nunca disse que desisti, mas poderia ter dito, e seria justo. Rafael, a vida não é sobre justiça, é sobre escolhas e sobre viver com elas. Quando eles saíram, Dona Irene comentou, ela parece boa moça. Parece. E o Rafael parece diferente. Parece. O senhor acha que um dia... Não sei, Irene, mas eu tenho esperança. E esperança já é algo.
2 anos se passaram desde aquela terça-feira que mudou tudo. A Magalhães Transportes estava mais forte do que nunca. Seu Joaquim se revelou um vice-presidente brilhante. O conselho executivo funcionava com eficiência. Os funcionários com participação acionária se tornaram os maiores defensores da empresa. E eu aprendi a viver de novo. Não da mesma forma. Nunca seria. Mas aprendi que dor e recomeço podem coexistir. Rafael completou os serviços comunitários. Terminou a terapia obrigatória, mas continuou voluntariamente. Casou-se com Amanda numa cerimônia simples, na mesma igreja onde se conheceram. Eu fui ao casamento, não como pai da noiva, mas como pai do noivo, com um misto de orgulho e cautela. Não voltamos a trabalhar juntos. Esse capítulo estava fechado, mas voltamos a nos falar. Almoçávamos uma vez por mês. Conversas leves sobre a vida, o trabalho dele na transportadora, os planos de Amanda de abrir um projeto social. Não era a relação que tivemos. Nunca seria, mas era algo novo, construído sobre verdade, não sobre ilusões. Numa dessas conversas, Rafael disse: "Pai, eu sei que nunca vou recuperar totalmente sua confiança, mas quero que saiba que tudo que aprendi com você, sobre caráter, sobre honestidade, mesmo que eu tenha ignorado por um tempo, agora é o que me guia todos os dias. É tudo que eu poderia querer ouvir." Dona Irene continuou morando na mansão, mesmo tendo o apartamento próprio agora. "Aqui é minha casa, seu Marcos. Não vou sair enquanto o senhor precisar de mim. E se eu não precisar? Aí eu fico porque eu quero." Rimos juntos. Dr. Arnaldo continuou sendo meu advogado e amigo. Jantávamos juntos, conversávamos sobre política, economia, vida. "Marcos, você se tornou um exemplo", ele disse numa dessas noites. "Não muita gente teria a coragem de fazer o que você fez. E não muita gente teria a humildade de reconstruir depois. A vida me ensinou que coragem e humildade precisam andar juntas." Numa tarde de domingo, subi ao sótão da mansão. Há anos não ia lá. Caixas empoeiradas, objetos antigos, memórias guardadas. Encontrei uma caixa com fotos antigas. Eu e Helena jovens. Rafael bebê. A família que fomos. Não senti raiva. Não senti tristeza profunda. Senti gratidão por ter vivido aquilo. Por ter amado. Por ter sido amado. Peguei uma das fotos e desci. Coloquei numa moldura nova e deixei no escritório, ao lado da foto mais recente que tinha, do dia do casamento de Rafael e Amanda. Passado e presente. Dor e esperança. Naquela noite, sozinho no escritório, abri o notebook. Estava terminando o livro que comecei a escrever meses atrás. O título, Quando a Lealdade Fala Mais Alto, era a minha história, mas também era a história de Dona Irene, de Dr. Arnaldo, de seu Joaquim e dos funcionários que permaneceram. Era a história de que, no fim, o que importa não é quem te trai, mas quem fica. Digitei as últimas linhas. Aprendi que família verdadeira não é definida pelo sangue, mas pela lealdade. Que dignidade não se negocia mesmo quando custa caro. Que a verdade, por mais dolorosa, sempre liberta. E que recomeçar não é esquecer o passado, mas construir um futuro onde a dor se transforma em sabedoria. Salvei o arquivo. Fechei o notebook. Olhei pela janela. A cidade de São Paulo brilhava lá fora, como sempre. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz completa, porque eu tinha sobrevivido. Tinha lutado. Tinha vencido. Não da forma que imaginei. Não sem cicatrizes. Mas tinha vencido. E isso, no final, era tudo o que importava.